De volta com notícias. Moradores da cidade de Caxias do Sul relatam fortes tremores na madrugada desta segunda-feira em meio a fortes chuvas. Na Serra Gaúcha, o Corpo de Bombeiros da região informou que está verificando os relatos e orientou que os moradores deixem imediatamente as suas casas em caso de rachadura. Na manhã dessa segunda, um segundo deslizamento de terra atingiu a usina de asfalto de Codeca, também parte do complexo. O equipamento foi totalmente destruído e, de acordo com a prefeitura da cidade, não há previsões para a retomada do funcionamento. Os países da União Europeia deram seu veredito final na lei de redução de emissão de dióxido de carbono. A medida exigirá que a maioria dos novos veículos pesados vendidos na União Europeia a partir de 2040 sejam livres da emissão dos poluentes. A lei vai impor um corte de 90% nas emissões de CO2 de novos veículos pesados até 2040, incluindo veículos elétricos e aqueles que funcionam com combustível de hidrogênio, para compensar as vendas remanescentes de novos veículos emissores de CO2 em 2040. A maioria dos caminhões nas estradas da Europa utiliza atualmente diesel, que emite gases do efeito estufa e poluentes ligados a doenças respiratórias. Os fabricantes de caminhões também terão de reduzir as emissões de CO2 das suas frotas em 45% até 2030, substituindo uma meta existente de 30% e 65% até 2035. A partir de 2030, 90% dos novos ônibus urbanos vendidos na União Europeia terão emissões zero, aumentando em até 100% até 2035. A quarta fase das eleições gerais indianas acontece nesta segunda-feira na região da Caxemira. Os eleitores podem votar para rejeitar o regime autoritário do primeiro-ministro Narendra Modi neste território de maioria muçulmana. A votação segue até o dia 1º de junho. Quase 1 bilhão de indianos estarão registrados para votar e escolher um novo governo no maior processo democrático do mundo. Modi é muito popular em grande parte da Índia e os analistas preveem que seu partido nacionalista hindu, o BJP, vença as eleições que devem ter resultados divulgados no dia 4 de junho. Mas sua decisão repentina em 2019 de revogar o status semi-autônomo da Caxemira e colocar o território sob domínio direto da Nova Delhi, com a imposição de medidas de segurança drásticas, causou um profundo ressentimento entre muitos moradores da região, que vão votar pela primeira vez desde então. Grupos separatistas na Caxemira, controlada pela Índia desde 1989, buscam a independência ou a fusão com o Paquistão. Mas desde a revogação do status de semi-autônomo pelo governo de Modi, em 2019, a insegurança foi esmagada. Ainda falando de inundações, o norte do Afeganistão foi devastado por fortes chuvas e arrastado por enchentes. Cerca de 315 pessoas morreram e mais de 1.600 estão feridas. As autoridades disseram neste domingo, enquanto os cidadãos enterravam seus entes queridos, que as agências humanitárias alertavam para o aumento do caos. Milhares de casas foram danificadas e o gado exterminado, disse o Ministério dos Refugiados, controlado pelo Talibã. Enquanto o grupo de auxílio humanitário alertava para os danos nas instalações de saúde e nas infraestruturas essenciais, como o abastecimento de água, ruas que estão cobertas de lama. No distrito de Narin, na província de Baglan, as pessoas carregavam seus entes queridos amontoados em direção aos túmulos. Em um comunicado, o ministro da Economia do Talibã, Jim Mohammed Hanif, pediu que as Nações Unidas, as agências humanitárias e as empresas privadas prestassem apoio às pessoas atingidas pelas cheias. Ele estimou que 310 mil crianças viviam nos distritos mais atingidos. Para mais notícias, acesse o portal meionews.com e acompanhe nossa programação. Volto logo mais com notícias.